Graça e paz, hoje é a nossa lição de número 12, onde nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo na proclamação, operações transformadoras. O nosso texto áureo hoje encontra-se em Atos capítulo 10, versículo 45, que diz: Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Os objetivos da nossa lição hoje, primeiro é conhecer, assim, as operações transformadoras realizadas pelo Espírito através da proclamação da palavra. Ainda perceber a bênção da obra do Espírito Santo que acompanha o anúncio do Evangelho. E para praticar nosso testemunho de fé e de prática da palavra, somente será eficaz em nosso dia a dia se estivermos sobre a ação do Espírito Santo. Amém? Textos inspirativos, amados, encontra-se em João, o texto bíblico, João capítulo 3, versículo 1 a 7, e João capítulo 4, versículo 7 a 10. Vamos assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Agora, João capítulo 4, versículo 7 ao 10. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Amém? Que o Eterno nos guie neste estudo, possa assim nos direcionar mesmo e que venhamos chegar à compreensão a respeito da proclamação, da operação transformadora que o Espírito Santo, ele age em nossas vidas. E conforme a lição passada, queridos, que foi a respeito da proclamação do nome de Jesus, os requisitos pelo qual deve-se ter para proclamar o nome de Jesus, podemos, a partir desta lição, nós vamos observar que sem a ação do Espírito Santo, não adianta ser teólogo, não adianta ser uma pessoa culta, não adianta ser mestre, doutor, se não tiver assim a ação do Espírito Santo. Não isenta de procurar, claro, de ir em busca de mais conhecimento. Isso é necessário, sim, mas não é somente isso. É necessário, assim, a ação do Espírito Santo na vida daquele que está proclamando o Evangelho. O Evangelho, amados, ele transforma. Ele
transforma o nosso chamado à autoridade em usar o nome de Jesus, nos impulsiona a ir, a anunciar as boas novas do Evangelho. Na verdade, nós estamos vivendo em uma sociedade que se diz pós-cristã, não é verdade? E em relação à fé, elas nessa sociedade que nós estamos inseridas, cada um proclama sua fé, cada um proclama sua crença, é isso, e devemos respeitar. Sim, precisamos respeitar. Mas, sabe, amada, essa questão em relação às diferenças não é desde agora, mas isso é desde lá do tempo de Jesus, quando Jesus ele assim ministrava e multidão o seguia e aquilo foi trazendo um impacto na sociedade. De repente, um homem que era mestre da lei, chamado Nicodemos, que é o nosso texto inspirativo desta lição, ele fica assim deslumbrado com aquilo. E veja bem, não, até então aquilo aqueles feitos miraculosos que Jesus realizava, não era nada comparado daquilo que Nicodemos, como mestre da lei, ele conhecia até o prezado momento. Então ele quis saber mais, porém, por que Nicodemos vai à noite? Não surge esse questionamento? Por que ele foi à noite, na calada da noite, encontrar com Jesus ali, quando não tinha ninguém por perto, sabedor do que ele estava fazendo? Vai estar traindo a religião, vai estar... Então ele vai em um período, ele vai a um local onde ninguém pudesse do círculo religioso dele, pudesse o reconhecer. Então, é algo aqui, é uma observação que eu trago a respeito disso. Isso não é diferente hoje também, não é verdade? Assim, quando nós chegamos aqui na cidade, nós passamos algo parecido, que as pessoas queriam, olha, nós fizemos oração em uma casa, depois fizemos em outra casa, e uma pessoa falou, nossa, ela estava presente em uma dessas orações, e ela falou, eu gostaria que fizesse na minha casa também. Só que ela pertencia a uma outra religião, eu pertenço a outra religião, vocês vão à minha casa, pode estar lá fazendo uma oração na minha casa, vamos. Meu esposo e eu fomos. Chegamos lá, a vizinhança dela também fazia parte da religião dela. Eu sou muito ética, não vamos citar nada disso. Nomes para não constranger ninguém. Então, o que ocorreu? Quando nós chegamos lá e fomos também com mais algumas irmãs, ela fechou toda a casa, né? Ligou o ar, o ambiente, deixou o ambiente, não era verão, não estava tão quente, não estava, mas ela fechou tudo, trancou tudo, e aí a gente foi cantando louvores ali naquela sala, fomos entoando. Aí ela ainda perguntou assim, a gente podia fazer um pouquinho mais baixo? Daí depois ela revelou, olha, que se não vão saber que de outra religião está aqui na minha casa e eu pertenço a outra religião, e ficou a esse embate, a essa questão, né? Então, assim, explicamos a ela que, assim, o evangelho pelo qual nós pregamos não leva a uma placa religiosa, mas era Jesus, independente de religião, não era isso que estávamos apresentando ali, mas ela ficou constrangida. No caso de Nicodemos, só para vocês entenderem que isso não ocorreu só lá no tempo de Jesus, até hoje ocorre isso, não é verdade? Então, o que Nicodemos fez? Ele foi na calada da noite ter com Jesus, onde ninguém pudesse o identificar, né? Nossa, ele mestre da lei, agora está seguindo Jesus também. Então ele queria saber mais a respeito daqueles feitos miraculosos que Jesus fazia, porque até então
a nível de conhecimento dele, isso não, assim, isso não chegava ao nível de conhecimento dele, os feitos que Jesus fazia. Então ele começa a indagar Jesus, ele começa a dialogar, olha, como que é este processo, não é verdade? O que é necessário para que possa se nascer de novo? Ele, nessa indagação, então Jesus explica a ele a respeito e, amados, o que ocorre? Só é possível, amados, é a partir desse encontro com Jesus, só é possível a partir desta ação do Espírito Santo em nós compreendermos as coisas do alto, as coisas da palavra de Deus. Sem o encontro com Cristo, sem a ação do Espírito Santo em nós, sem esse processo de, esse ato de conversão, não é verdade? Na lição passada nós falamos a respeito do que ocorre quando não a pessoa ela quer proclamar, ela quer fazer, mas não tem assim os requisitos necessários. Então assim, e nós só vamos também compreender a partir da ação do Espírito Santo em nós. E quando há esse processo de conversão genuína, o Espírito Santo convence, ele mexe com a nossa mente. Não foi assim no ato de conversão, porque a conversão ela é um ato, certo? Houve ali a salvação, acontece a conversão, ela é um ato e houve o processo de conversão. Você estava em uma rota e desvia dessa rota e começa a caminhar em outra rota. É isso que é esse processo de conversão. Estava em rumo ao inferno, estava fazendo, então foi feita uma conversão agora rumo ao céu. Antes da palavra chegar ao coração humano, amados, é preciso passar pela batalha da mente. A mente humana, ela é bloqueada pelas coisas, ela é bloqueada para as coisas espirituais. Não há essa compreensão. Só há compreensão das coisas do alto, das coisas espirituais, a partir do momento que houve esse processo de trabalhar do Espírito Santo na mente humana. A mente humana, ela, além de todo o processo, ela também armazena ali o quê? Pensamentos limitantes, ela armazena ali preconceitos, e isso impede o agir do Espírito Santo na vida da pessoa. E também quando para a proclamação do Evangelho. Nós podemos observar isso no texto bíblico inspirativo de João capítulo 4, versículos 7 a 10. Nós podemos observar, queridos, isso, a mulher ela teve uma certa resistência, porque olha, como que você vem pedir água a mim? Eu não faço parte do seu, eu sou samaritano, você é judeu, os judeus não se dão com os samaritanos. É algo que eu não vou entrar em questão aqui, mas em um outro momento podemos falar a respeito, porque os judeus eles não se dão com os samaritanos. Até porque era uma questão de mistura de raças, certo? Os samaritanos e os judeus, eles têm a questão da preservação da pureza da raça. Ok. Então, amados, a nossa mente, ela armazena preconceitos, ela armazena pensamentos limitantes, e isso impede o agir do Espírito Santo. Então vem o Espírito Santo, ele abre, tira a veda e nos dá essa possibilidade. Nós podemos ter a possibilidade de
agora ter a mente de Cristo, e a partir disso que nós podemos compreender. Isso vai se dar a respeito, isso vai se dar, amados, no ato da conversão, no ato da justificação, certo? No ato da regeneração e também o processo da santificação. Observe que santificação eu falei processo, porque na verdade é um processo. Todos os dias nós vamos aproximando e nesse processo nós vamos, assim, chegando mais próximo de Jesus e vamos passando por este processo. Além de tudo isso, a mente já tem esse preconceito, já tem a questão cultural que vai armazenando os pensamentos limitantes, tem também o medo, o medo que também é um bloqueio para o agir, para a ação do poder de Deus em nossas vidas. E o medo não pode ser, amados, ele não pode sobressair. Quando há se desvendar e se descortinar, nós precisamos anunciar. É preciso ter em mente, amados, que quando nós anunciamos a palavra de Deus, as pessoas, todas essas coisas, elas vão antepor aquilo que é para ser proclamado, aquilo que é para ser dito. E a razão pela qual não podemos, amados, atrever a pregar aos outros desprovido de um testemunho pessoal. Primeiro, o Espírito Santo, ele age em nossas vidas. Essa ação eficaz em nossas vidas deve ser primordial. Porque como que você vai falar de algo que você não tem conhecimento, que você não sofreu uma experiência a respeito disso? E entenda, não é o nível de conhecimento, não é o nível de escolaridade, não é a forma de argumentação que vai levar a pessoa a isso. Não funciona assim, que vai convencer a pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. Quem levará a pessoa a ser convencida a respeito é o Espírito Santo. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa argumentação, não é o nosso poder de articular ali, não se trata disso, certo? Mas se trata do agir do Espírito Santo tanto naquele que está transmitindo, quanto naquele que está recebendo. E nesses dias, amados, onde nós podemos observar que o pecado ele tem sido assim relativizado, a verdade é essa. O que ocorre? As pessoas têm mudado o nome do pecado, não é verdade? E olha só, não, mas isso aqui não é, isso aqui é só um errinho, isso aqui funciona assim. Não, isso aqui não é adultério, isso aqui é isso, é esse nome, é um outro nome que eu inventei para esse meu ato. Não, isso aqui não isso aqui não é fornicação, isso aqui é um outro nome e vai inventando e achando que nesse tampar o sol com a peneira, como diziam os antigos, como se estivesse também Deus estivesse aprovando isso. E não funciona desta forma, certo? Dizem muitas pessoas que há pecados que não são tão pecados assim. Já ouviu isso? Certo? O autor da lição de hoje fala a respeito disso. Eu já ouvi muito isso. Assim, a gente ouve tanta coisa que eu falo assim, Jesus, se eu estou assim, pasma em relação a isso, certo? Eu sei que Deus ele deve ter um plano de intervenção aí, porque não é possível que essa mente ainda acredita que isso não é pecado. Amados, diante de Deus não é bem assim. Não é que nós vamos mudando e achando que é assim mesmo que ocorre. Não é assim. Sem a ação do Espírito Santo na proclamação do Evangelho, nós estamos apelando à mente humana. E a mente humana, ela faz conforme ela acha melhor, conforme ela quer, conforme ela... não, eu vou fazer dessa forma. E assim,
trabalhando no seu nível intelectual, apelando, não é verdade, para o seu nível intelectual, para o seu nível de argumentação, vai apelando para isso e vai formando. Eu queria ter aqui um Lego, meu filho gosta muito de Lego, que é aquelas pecinhas de montar, então vai montando o seu próprio reino, o seu próprio castelinho, e achando que está aprovando. Não é porque tem multidões que o seguem, não é porque tem uma série de seguidores que o Senhor está aprovando isso. Não funciona assim, amados. Não entenda que eu estou dizendo que não devemos buscar o conhecimento, não devemos assim buscar a cada dia mais um nível maior de... Precisamos sim, porém, amados, não podemos contar só com isso. Não podemos contar com a nossa mente humana, apelar só para o nível intelectual. Até podemos conseguir ali, argumentando, tornar essas pessoas religiosas. É o que muitas igrejas estão lotadas de pessoas religiosas, pessoas que, assim, passou pelo batismo, seguem, mas são só a nível de religiosidade, mas não alcança a profundidade, não alcança ali a profundidade de uma vida cristã. Sabe aquele onde Jesus fala, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se, não é mesmo? Deixa tudo e siga-me. A pessoa não é capaz de deixar, não, mas como que eu vou deixar? Como que eu vou deixar essas coisas aqui? Não, vou levar junto comigo. Eu continuo, eu vou à igreja, mas eu continuo com o meu altar, eu continuo com o meu, eu continuo com a bebida, eu continuo da mesma, só socialmente, não tem problema. Eu continuo. Então, assim, houve conversão? Não, houve um processo de religiosidade, houve um processo de, simpatizou, não é verdade? Simpatizou, bonito, nossa, acho lindo, até está na moda, não é? Ser evangélico não é mais, não é uma questão assim não é uma questão de mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento, como o Senhor, quando realmente ocorre a conversão, isso é nítido, é natural na vida do novo convertido. Então, não há essa mudança, há um processo mudou de religião. Era católico, passou a ser evangélico, era espírita, passou a ser evangélico, está assim, mas continua com algumas práticas. Veja só, amados, isso vai gerar crentes nominais. O que é o nominal? O nominal, ele não entra profundamente, ele não consegue mergulhar nas profundezas do Espírito. Ele é aquele cristão superficial e está sempre em crise. O nominal, ele vai estar sempre em crise espiritual, crise de identidade, crise... Porque quando nós viemos para Jesus, nós entendemos que, por mais que a pessoa, olha, era órfã, era viúva, mas agora o Senhor torna o esposo, o Senhor torna, assim, o pai, o Senhor, ele dá esse preenchimento. Mas o nominal, onde não houve essa conversão genuína, sempre tem dificuldade com isso, porque não compreende que Cristo é aquele que preenche. Então, ele vai sempre precisar de algo mais, sabe? Sempre vai precisar de algo mais, sempre precisar de ir a quem? Veja só, amados, quando, porém, a proclamação ela acontece combinada com o poder do Espírito Santo, a pessoa que recebe, amados, algo mais. Ela abre a mente, ela abre o coração para ouvir sobre Jesus. Ela quer mais. Quando eu me converti, queridos, o que ocorreu? Em seguida, eu ganhei um Novo Testamento na escola que passou os Gideões. E eu ganhei um Novo Testamento, eu tinha um Walkman,
E na noite que eu ganhei, eu não tinha Bíblia, eu ganhei aquele Novo Testamento e eu tinha convertido uma semana antes. E aí eu lia, porque na minha casa tinha o Evangelho segundo Allan Kardec, a minha mãe era espírita. Então, o Evangelho que a gente conhecia era esse. E o que naquele dia que eu ganhei o Novo Testamento, eu peguei o meu Walkman e à noite, porque tinha regra na casa da minha tia, eu morava com a minha tia, olha, até 10 horas tinha que desligar tudo. E aquela sede, eu lia na luzinha do Walkman, o Novo Testamento, que, assim, o dia clareou e eu estava ali lendo o Novo Testamento. Leonice, você pode pegar aqui para mim o... Vai acabar a bateria aqui, fazendo um favor. Tá bem aqui, ali tem o carregador. Esqueci do detalhe. Tá bem aqui o carregador. Então, amados, quando há esse processo de conversão, a pessoa ela quer mais sobre Jesus, ela quer mergulhar mesmo, ela vai buscar mais e mais e mais. Você se sente assim, sabe aquela, Leonice, a última lá, o interruptor. Sabe, queridos, a pessoa ela vai querer mais. Você se sente à vontade para falar de Jesus? Isso. Não. Deu. Ligou. Obrigada. Você se sente à vontade para falar de Jesus para as outras pessoas? Se for oportuno, assim, exponha, queridos. Pode deixar aí no comentário aí como você se sente para falar de Jesus, se é complicado, como que você se sente ou se é difícil. Eu confesso, amados, que antes de nenhum título, quando eu era só Joselene, então assim, era como se eu tivesse mais oportunidade, porque eu estava mais inserida, e isso não é desculpa, certo? Eu comentei isso a semana passada, ministrando a ceia em uma casa. E à medida que parece que foi aumentando o nível de conhecimento, e é como se a gente, ou então aqueles que estão ao nosso redor, parece que nós vamos ficando cercados de pessoas que já conhecem, certo? Então nós precisamos ter assim mais sim ação para estar pregando o evangelho. Na medida que eu tenho oportunidade, seja no correio, quando eu vou muito ao correio, seja no correio, seja assim, na fila da lotérica, seja no ambiente, eu falo, mas eu digo que eu já tive muito mais oportunidade de separar um dia específico, sem ter, isso aqui é porque tem o grupo de evangelismo, não, e fazia, e saía para pregar o evangelho. Mas deixe aí no comentário a respeito como você se sente a respeito, se você se sente à vontade para pregar o evangelho. E a melhor coisa, já deixando aqui, a melhor forma de você pregar é você primeiro transmitir o seu testemunho, aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Quem você era, o que você é hoje. Começa, olha, eu era, quem eu era, depois que eu conheci a Cristo, quando eu tive o encontro com Cristo, depois do encontro com Cristo, quem eu sou hoje, quem eu sou hoje em Cristo. É uma forma muito simples de proclamar assim o Evangelho, você dando o seu testemunho pessoal, aquilo que ele já fez na sua vida, já realizou na sua vida. O Espírito Santo converte, muda o coração, é o nosso segundo tópico. Uma vez que a pessoa ela começa a ouvir a verdade,
uma vez que ela começa a ouvir a palavra de Deus, ela automaticamente entra em conflito, entra em confronto com a sua realidade. E há um conflito entre a realidade que a pessoa está ante a santidade, que é aquilo que Deus é. Há esse conflito, há esse confronto, isso é natural. Se você é novo convertido, está ouvindo, está assistindo, isso é natural. É automaticamente isso acontece, esse conflito assim na mente. É por isso, amados, que nós precisamos aprender mais, conhecer mais e aprofundar mais e mais. Amém? Começa a dar, e quando nós vamos adentrando, nós vamos vai aproximando, vai aprofundando, nós vamos dando, vai começar a dar passos efetivos de uma nova vida. Quando há, amados, esse processo, dia após dia, certo? Esse processo de regeneração, a conversão, ela é um ato, certo? Esse processo de regeneração, onde o Espírito Santo, ele vem trabalhando em nós, esse revitar do caráter, da moral, a regeneração em nós, certo? A justificação, um ato em nossas vidas, e a cada dia nós vamos deixando algo que faz parte da velha vida, que faz parte do velho homem. Aquela velha Joselene, ela, à medida que ela vai encontrando com Cristo, que ela foi encontrando com Cristo, o que foi ocorrendo? Foi ocorrendo que nós vamos dando passos efetivos na presença de Deus. Tem pessoas que falam assim, olha, mas eu sinto tanta segurança quando você está perto, quando você fala, mas isso, amados, ocorre, é porque nós temos essa convicção daquele pelo qual nós servimos. Nós não eu não sirvo qualquer Deus, eu sirvo o Deus eterno, todo-poderoso, o El Shaddai. Então, assim, eu tenho convicção do Deus que eu sirvo, do Deus que eu creio, do Deus que eu estou ali, que pleiteia a minha causa, das promessas dele. Então, eu não falo isso com dúvida, eu sei o Deus a quem eu sirvo, certo? E sempre, amados, nós precisamos dessa fome de Deus, ter fome a respeito das coisas de Deus. E o texto áureo desta lição, amados, onde fala que Cornélio, ele era um homem temente a Deus, mas não conhecia tudo a respeito de Deus. Ele precisava de algo mais, ele precisava ouvir mais. Também aquela mulher ali à beira do poço, que é do texto inspirativo, a mulher samaritana, ela não sabia de tudo. E a fala de Pedro, amado, assim, a fala de Pedro, quando ele recebe o anúncio para que pudesse ir falar a Cornélio, amados, olha esse confronto, conforme eu falei no primeiro tópico, da questão do preconceito, a questão cultural que também está impregnado. Então, Pedro, não, mas eu não como, ele é um gentio. Então, olha essa questão, que a mente já é travada em relação a isso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo adentre sobre nós. A fala de Pedro e de Jesus aos ouvidos dessas pessoas despertou nelas o desejo de conhecer mais. Quando Jesus fala à mulher samaritana, se tu soubesse quem fala contigo, quem te pede água, você pediria e eu daria água da vida. Então ela ficou assim, querendo saber mais a respeito daquilo, querendo mais. É assim, amados, que a mensagem deve passar aonde?
da mente para o coração. O coração é a sede das nossas vontades, das nossas emoções, e nós precisamos abrir mão da nossa vontade e deixar a vontade de Deus agir em nós. A marca de uma pessoa convertida, amados, é que ela abre mão das suas vontades para obedecer à vontade de Deus e do jeito de Deus. Não é mais do nosso jeito, não é mais a nossa vontade, não é mais o nosso querer, não é como queremos, como desejamos, certo? Mas é o que o Senhor tem para mim. Conforme lá, Mateus 6,33, certo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em algumas versões, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se referindo aos textos anteriores, claro, em relação a o que comer, o que vestir, certo? Veja só, amados, então quando há esse processo de conversão, a pessoa agora passa a obedecer não mais a sua vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do Pai. O comentarista desta lição, o pastor Elton Mello, ele diz aqui que está lendo um livro chamado Emocionalmente Saudável. Se eu não me engano, eu tenho esse livro lá em casa, meu esposo que tem ele, O Líder Emocionalmente Saudável. Eu não o li ainda, mas ele inclusive recomenda. E este autor, ele fala aqui, amados, que o autor deste livro, ele fala, nesses longos 20 anos, aqui relata o comentarista da lição, que nos longos 20 anos de ministério, ele passou por 4 conversões. E aí o pastor, ele acrescenta, né, aqui a respeito disso, a conversão como ato inicial em que o homem se volta para Cristo, abandonando a vida de pecado. Ela é uma só, eu também acredito nisso. E é uma só, ela é um ato, a conversão, certo? Aí que é acompanhada de regeneração, justificação e santificação, certo? É lá a doutrina da soteriologia. Então, amados, o que ocorre? A ação do Espírito Santo é ela que converte, é ela. Não há esse processo de conversão de outro. Nós sempre vamos ter algo para deixar, sempre vamos ter algo para abandonar, e para que venhamos, quem já leu o livro O Peregrino, sempre vai ter um tanto de coisa tentando nos desviar do caminho, mas nós temos que manter a rota, certo? A vida cristã é um processo de crescimento. Como você avalia o seu crescimento espiritual no último ano? Como você avalia o seu crescimento espiritual? O Espírito Santo capacita, leva-nos além fronteiras. Nós percebemos, amados, em Atos capítulo 10, que o apóstolo tem as suas limitações e preconceitos. Já falei um pouco a respeito disso, que Pedro, ele tinha um preconceito em relação, porque a alimentação dos judeus diferente dos gentios, certo? Então, ele tinha um pouco de preconceito em relação a isso. Mas, quando o Espírito Santo, ele age em nós, nós entendemos, amados, que essa conversão, ela vai além, certo? Ela ultrapassa as fronteiras da raça, da religiosidade, ela ultrapassa. E isso precisa ser vencido, pois o Evangelho nos leva além dessas barreiras,
do preconceito, além da questão de raça. Um homem, amados, temente a Deus, deseja segui-lo e obedecê-lo. Certamente não agiria fora do conceito comum aos judeus. Então Pedro, ele era um homem temente, obediente, amados. Então ele não queria agir fora dos conceitos. No entender, ele estava obedecendo, ele estava seguindo ali, queridos, certamente. Então ele não agiria fora daquilo que ele conhecia. Ele obedece, mas não tem ideia do que vai acontecer a partir daí. Então ele é obediente. Ele pega e segue e vai falar do amor a Cornélio, do amor de Deus a Cornélio. Mas ele não entenderia, não sabia o que iria acontecer após ali. Então, assim, é obedecer a ordem de Jesus, a ordem, aquilo que o Espírito Santo ele nos designa a fazer. Cremos na dependência do Espírito Santo como que, amados? Como uma condição para fazermos a obra de Deus. Não vai sozinho, certo? Não vai baseado no seu conhecimento que vai falhar. Certo? Não vai baseado no seu grau de intelectualidade que vai falhar. Parece que é interessante que parece que Deus gosta de nos tirar da zona de conforto. Que na zona de conforto, querido, nós não agimos, nós não fazemos nada. Era muito cômodo. Pedro está entre os gentios, entre os judeus, ele era judeu, falava só para os judeus, estava tudo muito bem. Então o Senhor tirou ele da zona de conforto dele. Nós precisamos compreender, amados, que somos capacitados para obedecer o ID de Jesus. Na verdade, a nossa preparação teológica, vocacional, é relativamente pequena, é limitada. Mas quando entra a ação do Espírito Santo, nós podemos ir além. Tendo isso em mente, nós podemos descansar e cumprir nossa tarefa, pois assim, amados, o prognóstico e a promessa se cumprirão. Entenda que não depende de nós. Muitos dizem assim, olha, eu vou abandonar e quero ver no que vai dar. Não é verdade? Eu vou deixar de fazer e quero ver no que vai dar. A obra vai continuar, porque a obra não depende de homens, certo? É dele, do Todo-Poderoso. Nós temos que nos sentir privilegiados de ser usados por Deus, certo? De ser instrumentos dele. Temos que nos sentir privilegiados. Não nos achar, não é mesmo? Mas não funciona assim. Jesus disse aos seus discípulos, amados, que um dia eles seriam levados às autoridades e ali seriam inquiridos a respeito da fé. Jesus lhes disse que não tivessem medo, pois o Espírito Santo lhes ensinaria o que falar diante das autoridades. Lucas 12, 8 a 12, você confere. Ou seja, o Senhor Jesus promete estar conosco e agir através de nós no poder do Espírito Santo. Nesta semana, nós desafiamos vocês, nós desafiamos a sair da zona de conforto, certo? A não colocar, assim, limitação a falar do amor de Deus a alguém. Seja por telefone, pastor, aqui na cidade não está complicado. Então, seja ligando e fale do amor de Deus a uma pessoa, seja pessoalmente. Talvez você se ache extremamente limitado e sem condições para isso, mas peça ao Espírito Santo e ele vai te iluminar a fazer isso, ok? Amados, já estamos chegando no final. Passamos assim a obra do Senhor, a obra que Ele nos propõe, com diligência,
com muito zelo, porque entendemos que não é nossa obra, certo? A obra é de Deus, não é na nossa capacidade, não é na nossa vontade, e é sempre na capacitação, amados, que Ele nos dá. Temos a garantia das suas promessas, que nunca falham, nunca falham. O Espírito Santo que está em nós é aquele que convence, é aquele que converte e é aquele que capacita. Permitamos, amados, que Deus nos use para este tempo, que Deus nos use como instrumento dele para este tempo. Amém? Nós vamos ficando por aqui nesta lição, orando a Deus para que possa abençoar cada um e o desafio, ok? Senhor, nós encerramos esta lição pedindo a Ti que em nome de Jesus possa a cada dia nos capacitar, nos direcionar, nos dirigir, ó Pai, porque sabemos que é o Senhor que convence, é o Senhor que converte, é o Senhor que capacita, por isso nos dirigimos a Ti. Que a cada dia o Senhor possa, ó Pai, direcionar a Tua obra. Eu sei que a Tua obra não depende da nossa capacidade humana, não depende do nosso grau de intelectualidade, mas a Tua obra, ó Pai, depende da ação do Espírito Santo. E queremos ser cooperadores, queremos ser participantes, ó Pai, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.